o título da mensagem essa noite que vai falar ao teu coração, amém? Assim como Deus tem falado no meu coração há alguns dias já. E nessa madrugada, na sexta-feira, o Senhor me acordou de madrugada e fluiu tudo aquilo que Ele queria que eu ministrasse nessa noite, amém? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: E tendo mandado e ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida entregou-os aos discípulos, e estes a multidão. 20. Todos comeram, diga assim comigo, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, amém? Você pode se assentar nesse momento. Senhor, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, essa mensagem, que eu tenho certeza, Senhor, não pela minha força, não pela minha capacidade humana, também não pela minha limitação como mulher, como tua filha, como esposa, como mãe, Senhor, mas sim daquela, Senhor, que teve o privilégio, Senhor, de ouvir a tua voz, Senhor, no decorrer dos dias, através do teu Espírito, Senhor. E eu não tenho poder e capacidade nenhuma, Senhor, de transformar e de mudar mentes e corações nessa noite. Mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Assim, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, que todo pensamento, Senhor, contrário à obediência de Cristo seja cativo agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que mente e coração estejam alinhados para ouvir e não só ouvir, mas praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra que a gente leu, o contexto dele, fala todo a respeito de uma ministração, né, de Jesus, que ele foi num barco, e lá ele estava ministrando, pregando nas multidões, depois ele desceu do barco, e ali ele começou a ver aquela multidão e começou a ministrar a palavra, e a palavra de Deus diz no contexto que ele se compadeceu daquele povo. Ele se compadeceu daquele povo, daquelas mulheres, daqueles homens, daquelas crianças. E ele ali ministrando essa palavra, as palavras que veio, né, direto do trono de Deus, tenho certeza, e foi ministrando e gerando fé, expectativa no coração deles. E as pessoas não queriam ir embora. Elas permaneceram o dia todo. E aí, de repente, no contexto, né, os discípulos ficaram preocupados. E agora, como é que vai ser essa multidão toda? Jesus, despede essa multidão, para que eles possam ir nos povoados vizinhos e eles possam se alimentar. Mas Jesus vira para eles e diz assim: vocês deem de comer. E naquele momento, né, com a limitação humana, né, assim como nós também temos muitas vezes em nossa vida, em nossa caminhada cristã, os discípulos falaram que não teriam essa capacidade. E nesse momento, né, tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou um menino, veio com 5 pães e 2 peixinhos. Era muito para aquela multidão, sim ou não? Era muito pouco. E Jesus tomou aqueles pães, tomou aqueles peixes, ergueu aos céus, ali a palavra de Deus diz, lá no 19, diz assim: ele elevou ao céu e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Aqui a gente vê, né, no contexto também, uma certa organização, uma visão global que Jesus tinha e que assim como ele tinha naquela época, ele como nós, como filhos dele, né, nós como irmãos, né, dele sendo nosso irmão mais velho, nós precisamos ter essa visão, precisamos abrir os nossos olhos diante daquilo que o Senhor tem colocado hoje em nossas mãos. Abra suas mãos aí onde você está, olhe para ela. E comece a pensar o que Deus tem colocado na sua mão
e que aos seus olhos humanos e fracos você acha que é pouco. Nós vivemos uma geração que não é de agora, né, que são gerações após gerações, que sempre querem coisas que não estão em suas mãos. Sempre quer algo que ainda não chegou. Sabe aquele anseio por algo, aquela busca, né, por aquilo que ainda não chegou. E muitas vezes, né, assim como os discípulos que foram limitados naquele momento, não tinham essa visão global que Jesus tinha, essa visão espiritual de que as pessoas precisavam de alimento. Hoje nós vivemos uma geração desnutrida espiritualmente. Pessoas necessitadas daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quantos aqui têm recebido grandes coisas do Senhor? Levante sua mão. Amém? Você tem recebido a salvação, você tem recebido família, amém? Nós temos falado muito a respeito de família. Nós temos recebido tantas coisas, tantas bênçãos do Senhor. E muitas vezes nós deixamos essas bênçãos que estão em nossas mãos cair ao chão e se perderem. Mas Jesus nos dá o exemplo. Uma das primeiras atitudes que Jesus teve diante daquela situação, daquela realidade, foi ter um coração compassivo. O que é um coração compassivo? Um coração que não se preocupa só consigo mesmo. Um coração que vê a necessidade, não só material, mas principalmente, qual é a maior necessidade dessa geração? É uma geração que a gente vive, que está perdida nela mesma. Tem muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, outras lá pelas redes sociais, que elas parece que estão o tempo inteiro andando em círculos. Parece que vive uma coisa, daqui a pouco, quando vê, dá mais uma volta e está lá de novo no mesmo lugar. E uma das coisas que tem impedido, né, a gratidão que gera a multiplicação na nossa vida é a ingratidão. É você não olhar para as suas mãos, olhe de novo para as suas mãos. Não olhar para as suas mãos e ver que Deus já te entregou tudo aquilo que você precisa. Ele já te deu. Em Salmo 139, ele diz que tudo aquilo, antes mesmo do meu primeiro dia, ele já gerou tudo no ventre da minha mãe. Todos os dias da minha vida e da sua vida já foram escritas. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu e você não precisamos buscar as bênçãos, amém? Levante sua mão e diga assim: eu já recebi. Aleluia! E aquilo que você recebeu, que está na sua mão, é para você multiplicar. A falta da gratidão gera infertilidade, gera escassez, gera aquele sentimento de descontentamento, de murmuração. Diga misericórdia. Amém? E nós vamos ver aqui. O ensinamento de Jesus. A gratidão nos mantém sensíveis à voz de Deus e alinhados com o céu. Diga: a gratidão me torna sensível a Deus e alinhado com o céu. Amém? Quando você gera esse coração grato, quando você alcança essa gratidão no seu coração por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele já te entregou, você tem uma sensibilidade maior. Você olha as pessoas, você não olha de qualquer maneira, você tem o olhar de Jesus. Você tem um olhar compassivo. A dor do outro não se torna nada para você. A dor do outro é a sua dor, amém? A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas não é o que nós temos visto, gente. São pessoas querendo competir, são pessoas querendo um lugar que não são delas. Infelizmente, são pessoas nas redes sociais desejando, às vezes, tendo inveja, desejando mal umas das outras.
Diga misericórdia. Jesus nos ensina com o seu exemplo. Primeira coisa, ele se compadeceu. Ele valorizou o que tinha em suas mãos. O que era 5 pães e 3 peixinhos diante de uma multidão? Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que era isso? Quantas vezes o Senhor tem dado pequenas coisas em nossas mãos? A coisa mais preciosa, como a gente cantou nas canções, é a presença dEle. Aleluia! E às vezes a presença dEle você tem pego nas suas mãos e jogado fora. Você tem trocado a presença dEle por qualquer coisa. Você tem desdenhado da presença dEle, da voz dEle audível, ou no seu coração, ou na sua mente, falando, te levando a toda a verdade. E ali a gente entende que Jesus, ele valorizou aquilo que ele tinha em suas mãos. Antes do milagre, ele agradeceu. Será que Jesus precisava ter agradecido? O poder estava nele. Amém? O milagre veio dele, através dele, porque ele era Deus em forma de homem. Mas ele nos ensina em todas as coisas. Levante as mãos para os céus, aquilo que você tem recebido, e agradeça a Deus. Dê a Ele o louvor, amém? Dê a Ele a glória devida, dê a Ele a honra merecida. Pela sua vida, pela sua família, por tudo aquilo que você tem, que Ele tem colocado em suas mãos. Aleluia, Jesus fez isso. E antes do milagre, Ele agradeceu. Antes da provisão chegar, Ele adorou. Amém? Tem aquela música, então louve, como é que é? Simplesmente louve, tá chorando, precisando louve. Não vou cantar senão vocês vão, sofrendo louve, se importa louve, seu louvor invade o céu. Aleluia! Então quando nós estamos com o nosso coração, às vezes não estamos vendo nada. Parece que está tudo cerrado, está tudo difícil. Louve a Deus, amém? O louvor, ele atrai a presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele habita no meio dos louvores. Ah, mas eu não quero ir para a igreja, vou ficar em casa, vou assistir de casa, vou assistir o dia que der, está tudo certo. Você está perdendo de estar aqui na presença de Deus, amém? Junto com o povo de Deus, junto com a sua família celestial, amém? Celestiana, aleluia? Então aqui é a presença de Deus, na sua casa com louvor, com a sua família, tem presença de Deus lá. Aleluia, são provas de gratidão. Oh Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus também nos ensina nesse texto que antes da provisão chegar, nós precisamos adorar, como eu falei. E antes de ver, diga, antes de ver, eu preciso crer. Jesus estava vendo a multiplicação? Sim ou não? O que ele estava vendo? Quero ver se vocês sabem. 5 pães e 2 peixinhos. Quase que eu falei 3. Está amarrado. Não vou errar, não. Amém? Era isso que ele estava vendo. Então nós precisamos entender que o cristão verdadeiro, ele crê para ver. Diga, eu creio para ver. Amém? Mas o mundo, ele vê para crer. Por que, Pri, isso? Porque quando você vive da forma que Deus quer, você primeiro crê, você primeiro põe o pé, depois o mar se abre, amém? Nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição. Nós cremos, nós perseveramos crendo, amém? Não importa a circunstância, não importa os problemas, nós cremos. Agora, o mundo precisa ver na sua vida, na minha vida, que nós realmente cremos, amém? Por isso que é diferente. O crente, ele crê para ver, mas o mundo precisa ver para crer. Então você é responsável para mostrar ao mundo aquilo que você verdadeiramente crê. Porque o crer
não é apenas, eu creio em Jesus, e vive totalmente contrário. As pessoas, a palavra de Deus diz que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Isso é ver para crer. Amém? Então que nós possamos entender isso. E um coração, a gratidão, a palavra de Deus diz lá em Salmos 103, versículo 2. Diz assim, Salmos, capítulo 103, versículo 2, é um salmo que fala muito ao meu coração. Olha só que tremendo, diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aleluia! O que está dizendo isso? Que eu e você precisamos constantemente nos lembrar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Isso é gratidão, isso é viver uma vida em retidão a Deus, isso é crer para ver. Então eu preciso saber que a gratidão nos mantém sensíveis à voz de Deus e alinhados ao céu. Mas o que impede a multiplicação? Nós estamos falando da multiplicação de pães e peixes, amém? Mas aqui nós estamos falando que a gratidão gera multiplicação. Mas a gente precisa entender primeiro o que é que tem me impedido de viver a multiplicação. Primeira coisa, murmuração e descontentamento. Diga comigo, murmuração, descontentamento. Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 2, diz assim, Êxodo capítulo 16, versículo 2 diz assim, no deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Como é que tem sido a sua vida? Você tem vivido uma vida de gratidão, de reconhecimento, de alegria, aleluia, glória a Deus? Mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades? Ou você tem vivido uma vida assim, como está escrito aqui, no deserto, vivendo só dando voltas e voltas e voltas e voltas. Parece que nunca você chega na terra prometida. A gente pode entender que o povo de Israel, mesmo vendo, gente, não era um povo que não viu. Eles primeiro viram, depois eles creram. Era para ter crido, mas eles mesmo vendo, eles não creram. Eles viram as 10 pragas do Egito. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração de que assim como Deus cerrou o coração de Faraó, para que o povo passasse por todo aquele processo no Egito, das 10 pragas, onde Deus manifestou a sua glória, combatendo os deuses do Egito, nas 10 pragas, cada praga daquela simbolizava um deus do Egito que estava sendo envergonhado. Amém? Esse é o nosso Deus, aleluia! E aí, Deus permitiu, através de que ele cerrou o coração de Faraó, fechou o coração de Faraó. Moisés foi lá, pediu para que abrisse, né? Que ele liberasse o povo. E aí lá, o que aconteceu? Fechou o coração de Faraó. Mais tarde, depois de todas as maravilhas em que o povo do Egito sofreu absurdamente e o povo de Deus foi guardado, no final de tudo aquilo lá, o que Deus fez? Abriu o coração de Faraó. Vou dar uma palavra aqui que o Senhor está falando comigo agora. Mulheres, muitas vezes Deus tem permitido cerrar o coração do seu marido. Homens, muitas vezes Deus tem cerrado o coração da sua mulher com você, porque Ele quer que você aprenda a depender dEle. No momento certo, o Senhor vai abrir o coração, aleluia! E o que impede? A murmuração. O descontentamento. Deus não se agrada de descontentamento, de incredulidade, de você querer fazer do seu jeitinho, do seu modo. Porque se Deus permitir que aconteça isso e você ganha a vitória, de quem é a glória? A sua glória. A glória não vai ser de Deus. Aí você vai ficar, ai, glória a Deus, né? Eu fui sábia, né? Eu edifiquei meu lar e aí Deus mudou o coração do meu marido. E os homens...
A minha mulher melhorou porque eu comecei a melhorar também, não sei o quê, não sei o quê. A glória vai ser humana. Mas se você crer para ver, colocar diante do Senhor, mudar aquilo que Deus está te direcionando, Deus vai mover o coração do homem para a mulher, amém? E da mulher para o homem, do seu chefe com você, amém? Da sua chefe, das pessoas que você tem tentado entrar no coração e não tem conseguido porque Deus tem fechado. Mude o seu coração, mude a sua mentalidade. Peça para o Senhor, Senhor, transforma a minha mentalidade. Para que eu possa ver como que o Senhor quer que eu haja nessas circunstâncias. Isso eu vivi no meu casamento. Gente, foi luta. Foi tiro. Foi fogos de artifício. Foi coisas assim inimagináveis. E eu fazia tudo e eu, Abel, pelo amor de Deus, tu não está vendo. E nada mudava. E o Abel a mesma coisa comigo. Brito não está vendo, tu que tem que mudar. E eu dizendo, tu que tem que mudar. E o espelho todo dia dizendo que era a gente que tinha que mudar. Cada um tinha que mudar na sua parte. E a gente prefere transferir a responsabilidade. E o Senhor foi trazendo esse entendimento de quem Deus era, de quem a gente era, porque a gente não vale nada sem Deus. Diga para quem está do seu lado, você não vale nada sem Deus. Mas em Deus, você pode todas as coisas, amém? Glória a Deus, porque a glória tem que ser dele. Diga comigo, a glória tem que ser dele, amém? E ali Deus foi transformando, foi mudando. Hoje, quando eu conto testemunho, eu digo que a culpa foi minha. E quando Abel conta o testemunho, ele diz que a culpa foi dele. Amém, irmãos? Cada um fez a sua parte, o Senhor foi transformando, foi mudando. Oh, glórias! Então nós precisamos entender que o povo murmurou contra Moisés, o povo de Israel, mesmo vendo os milagres. E não só no Egito, mas no deserto, o povo viu o mar se abrir. E quando o mar se abriu, antes do mar se abrir, eles se desesperaram e começaram a dizer, por que tu nos trouxe aqui para nos matar? Quantas vezes nas circunstâncias que a gente vive na nossa vida, a gente diz, Senhor, por que eu estou passando por isso? Vai lá no espelho e olha, quem é o culpado? Deus é que não é, gente. Amém? Deus, Ele é Pai. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levante sua mão, bem lindo. Ô, glórias. Diga assim, quando que você vai querer o mal do seu filho? A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, não a abandonarei. Amém? Então, quando vir esse pensamento do inferno na sua cabeça, dizendo que você está sendo abandonado, lembre da palavra de Deus, amém? Ele te ama, Ele deu o seu Filho único para morrer em seu lugar, para te resgatar das trevas, para te levar para a luz. Então, não tem amor maior. Aleluia! Então, a gente pode entender que quando a gente realmente não consegue ver o Deus a quem nós servimos, o Pai amado de amor, a gente vive nessa vida de murmuração. E a murmuração gera ingratidão. A ingratidão cegava o povo para tudo aquilo que Deus já tinha feito, estava fazendo e ainda ia fazer. Porque as promessas não eram para aquele momento, eram lá para frente. As promessas que o povo ia viver eram as promessas de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim, essa promessa é para mim. Amém? Essa promessa é para mim e para você. E o povo não conseguiu enxergar. Preferiu murmurar. Preferiu ser ingrato para tudo aquilo que Deus tinha feito. Eles saíram do Egito fisicamente. Mas Deus queria libertar a mente e o coração antes deles entrarem na terra prometida. Uma viagem que era de 14 dias, né, gente? 14 dias aproximadamente, né? Eles fizeram em 40 anos. Um pouquinho atrasado, né? Como é que está sendo a tua viagem? Pergunta para quem está do seu lado, cutuca assim. Como é que está a tua viagem?
Está na hora ou está atrasada? Você está caminhando, você está pisando na água e a água está se abrindo ou você está lá comendo areia no deserto? A murmuração. Até quando nós vamos dar voltas no Egito ou nós vamos nos posicionar em Deus e nos preparar para entrar na terra prometida? Amém? Glória a Deus. A murmuração também, gente, a murmuração é porta espiritual para demônios agirem. Aí você está aqui abençoando a sua família. Ai, a minha família é uma bênção. Glória a Deus, aleluia, abraça, chora. Chega em casa, ó, clá, murmura, fala mal do marido, fala mal do filho e declara um monte de coisa ruim. O que vai adiantar, irmãos? O que vai adiantar? Diga nada. Bom se fosse nada, mas é tudo. Tudo por contrário. Porque as nossas palavras têm poder. A palavra de Deus diz que Ele nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o mundo com a sua, diga comigo, palavra. Diga palavra. E você, como filho de Deus, aleluia, glória a Deus, está destruindo com as suas palavras. Ou você está construindo com as suas palavras. Ou é murmuração ou é gratidão. Não existe os dois caminhos. Peraí que eu vou com uma perna para cá, outra para cá. Não dá. Amém? Ou você anda no caminho de retidão, de gratidão, ou você olha para trás e fica andando em voltas. Então, o que acontece? A murmuração rouba a nossa alegria, enfraquece a nossa fé, impede o avanço e nos faz viver em círculos. Eu gosto muito de uma imagem que a gente aprendeu há muitos anos atrás. É como se você entrasse num carrossel, subisse nele e achava que ia sair andando, né, no cavalinho. Daqui a pouco, você dá uma volta, onde você para? No mesmo lugar. Tem muita gente vivendo efeito carrossel. Ah, peraí, mas eu vou mudar de cavalinho. E aí dá a volta e para onde? No mesmo lugar. Diga para quem está do seu lado, sai desse carrossel em nome de Jesus. Esse carrossel é ingratidão. Esse carrossel é murmuração. Esse carrossel é de incredulidade. E o primeiro passo, então, foi murmuração e descontentamento. Segundo, incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, por esse motivo fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Não importa tudo que Deus já fez na sua vida. Não importa tudo que Deus está fazendo, se o seu coração tiver ingratidão, tiver incredulidade, de nada vai adiantar. Sabe aquela coisa de nadar, nadar, nadar e morrer na praia, com a boca na areia de novo? É esse lugar que Deus quer nos tirar em nome de Jesus. Rejeite a incredulidade. Levante sua mão. Eu rejeito a incredulidade. Eu rejeito a ingratidão. Eu rejeito o descontentamento. O descontentamento é que nada tá bom. Gente, eu já fui assim. É uma escravidão. É uma mente de escravo. A palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Enquanto a gente é escravo, a gente não tem nada. Deus pode fazer, Deus pode acontecer, mas se a minha mentalidade, assim como daquele povo, estiver cativa, a desobediência, a insujeição, a ingratidão, ao descontentamento, à murmuração, eu jamais vou sair deste lugar. E Deus, assim como Jesus usou os discípulos para
trazer o alimento, para trazer aquela libertação da fome momentânea naquele lugar. Deus usa homens e mulheres de Deus para te ajudar a sair desse lugar. Mas às vezes o orgulho te impede de procurar ajuda, de buscar ajuda. Tem coisas que você não vai conseguir vencer sozinho. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Amém? E nós precisamos entender que o povo de Israel, mesmo vendo os milagres no deserto, que o mar se abriu, o maná caiu do céu, a água saiu da rocha, a ingratidão cegava o povo para aquilo que Deus tinha feito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Quando alguém na sua casa começar a murmurar, diga assim: saia do Egito. Marido, fala para a mulher: saia do Egito. A mulher fala para o homem: saia do Egito. Amém? Da mente e do coração. Glória a Deus. E as murmurações, é tudo isso: rouba a alegria, enfraquece a fé, impede o avanço e faz viver em círculos. E o último, a incredulidade do povo mesmo depois de tantos milagres. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Quantos aqui andam pela fé? Amém? No Filho de Deus. Deixe os seus olhos altivos para Deus. Deixe os seus olhos ao autor e consumador da sua fé. Amém? Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para si mesmo, você não dá conta, gente. Nós precisamos aprender que precisamos viver pela fé, olhar pela fé, andar pela fé. E o último, terceiro ponto: independência de Deus. O terceiro ponto da ingratidão, que não consegue gerar, a multiplicação na nossa vida, é a independência de Deus. Ai, não, Pri, mas eu venho na igreja, eu creio em Jesus. Não, eu não sou independente. Eu dependo do meu Deus, mas quando o negócio pega, você quer dar o seu jeitinho. Você quer fazer do seu jeito, você não ouve a Deus, você ouve tudo, todos os barulhos possíveis e inimagináveis. Cale as vozes externas. Amém? Vai para o seu quarto, medita, vai para a palavra de Deus e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O melhor lugar é ouvir a voz de Deus, é deixar o Espírito Santo trabalhar, é deixar o Espírito Santo guiar. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, é um versículo muito conhecido. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Aqui está falando de um homem, que confia em si mesmo ou confia em outras pessoas que não seja Deus. O que diz ali? Faz da humanidade, diga assim, humanidade. Pega na sua carne assim, dá uma apertada assim, aperte seu braço. Da humanidade mortal a sua força. Não, pera, eu vou dar o meu jeito, calma. Ai, estou passando uma dificuldade financeira, vou lá pedir um empréstimo, vou resolver, tal. Daqui a pouco se mete numa coisa pior. E aí vai uma bola de neve. Não é a igreja bola de neve, é a bola de neve da dívida que vai. Daqui a pouco, quando tu vê, tá a tua casa, a bola de neve está vindo e leva a casa junto. A sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, a independência de Deus faz com que irmãos na fé, olha para quem está do seu lado, se afastem da comunhão. Se afastem do corpo de Cristo. Pessoas que foram feridas, machucadas. Ai, agora então a igreja não presta mais. Ai, a igreja é de Jesus. Amém? Ele é perfeito. A igreja faz parte de muitas pessoas imperfeitas, mas que servem um Deus que é perfeito. Amém? Por isso nós temos que amar, diga comigo, amar, perdoar, aceitar, ter paciência, misericórdia, longanimidade, faz parte.
Amém? Faz parte do pacote da igreja.